Houve um tempo em que a harmonia imperava no cosmos. E que os seres viviam em plenitude interior. Com o Criador macro, que chamamos de Deus. Uma era que foi quebrada pela interferência maligna, que adentrou na esfera cósmica através do que chamamos de pecado. Toda a humanidade fora agora corrompida pelas hostes celestiais decaídas. Emanações espirituais que passaram a vibrar na frequência da matéria física. Trazendo conhecimentos ocultos que outrora iriam cada vez mais tornar a humanidade escrava e dependente de tais ensinamentos. Cosmologia bíblica. É necessário, antes de entrar nesse assunto, entender que precisamos utilizar o modelo cosmológico correto, ou seja, aquele que os antigos utilizaram para explicar todo o mecanismo do universo e gerar suas afirmações a respeito da Era Dourada. É preciso observar o ponto de vista utilizado, que é através da cosmovisão hebraica, o que chamamos de cosmologia bíblica, onde nosso reino físico é estacionário, regido por leis eletro- e diamagnéticas, contendo toda a superfície das águas niveladas em toda a extensão terrestre, onde no centro o chamado Polo Norte é o vórtice central desses toros magnético que rege todo o funcionamento do mecanismo celestial em nosso plano terrestre. A Terra, segundo a narrativa das Escrituras Sagradas, é um plano bidimensional com os continentes dispostos em um ajuntamento único, com suas devidas proporções e separações. Ao contrário das afirmações científicas, a Terra é datada em sua criação em um período antes do surgimento do Sol.
Todo o universo criado foi finalizado no sentido de que já está pronto, e não em expansão, como afirma um conceito básico da astronomia moderna. Segundo a narrativa bíblica, a Terra é um disco bidimensional, base dos mundos superiores e inferiores, a chamada Midgard, ou Terra do Meio, segundo os povos nórdicos. Está imóvel e não possui rotação ou nenhum movimento axial. Por si só, ela está envolta às águas dos mares e oceanos, que em sua totalidade apresentam sua superfície horizontal nivelada em toda a extensão terrestre. O que conhecemos como continente antártico é, na verdade, o que as escrituras chamam de confins da Terra. E os céus são firmes e sólidos, segundo a própria definição do termo em hebraico, laraquia. Os astros celestiais fazem parte da cosmologia terrestre e todo o chamado Sistema Solar funciona sobre a superfície terrestre, contendo as estrelas fixas no firmamento e com os chamados planetas, ou as estrelas errantes, com seus movimentos concêntricos e independentes, onde Vênus e Mercúrio orbitam o Sol deste relógio celestial. Acima da cúpula celestial, ou firmamento, chamado de expansão, é onde fica o vórtice central do tubo do campo magnético com filamentos de plasmas, que são os raios de fogo do quarto estado da matéria. Através desse conceito, os povos e civilizações antigas produziram diversos materiais de estudo e aprofundaram naquilo que chamamos de conhecimento divino. E através desta chave de decodificação, podemos entender diversos eventos que ocorrem de maneira cíclica na história da humanidade. Tanto eventos sociais, quanto eventos cosmológicos em escala micro, levando em conta povos específicos, e também em escala macro, falando de inversões generalizadas como a que ocorreu no período diluviano. O termo Golden Age vem inicialmente da mitologia grega e faz parte da descrição do declínio temporal do Estado dos povos através das chamadas 5 eras, sendo o ouro a primeira e aquela durante a qual a raça dourada da humanidade viveu. Após o fim da primeira era, veio a prata, depois o bronze, depois desta a chamada Era Heróica, com a quinta e atual a Era de Ferro. Este conceito traz ao entendimento através de uma alusão à narrativa do texto do livro do profeta Daniel, que entendemos por meio do padrão fractal bíblico, que ocorre em escala micro e posteriormente ocorrerá em um âmbito atemporal em escala macro, que na verdade
é a própria conclusão da inversão dos polos geomagnéticos. A interpretação historicista traz, em seu conceito, a definição de que a cabeça de ouro seria a representação do Império Babilônico, do rei Nabucodonosor, datado em 626 a.C. O peitoral de prata é uma referência aos impérios dos Medos e Persas em 539 a.C. A cintura de bronze seria o Império Grego em 331 a.C. As pernas de ferro puro seria o Império Romano em 168 AC. Já os pés misturados com barro seria o Império Europeu, subdividido nos tempos atuais. Vamos decodificar estes versículos do livro de Daniel. Em uma visão expandida, esta era resume-se em um período ímpar na humanidade. Onde todos viviam em harmonia com Deus. A chamada era pré-existencial. Este entendimento também alude à própria matriz biológica do homem, que era baseada no ouro e no silício. E que iniciou-se em um processo de decaimento, quando adentrou o mal no cosmos. E corrompeu toda a criação. Do Strong 3702. A palavra Kesef, no hebraico, pode também ser encontrada no aramaico, que foi a língua onde textos iniciais do livro de Daniel foi escrito. Este termo traz ao entendimento, através de uma alusão, o elemento químico, que é a prata, de composição química contendo 47 prótons e 47 elétrons. Assim como o ouro faz referência ao Sol da Era Dourada, a prata está relacionada com a Lua, um governo lunar na era da humanidade pós-Sol, que foi marcada pela parte feminina na história e no cosmos universal. O elemento químico bronze é uma liga metálica com base no cobre e estanho, mantendo seu aspecto físico, semelhando ao de sua base primordial. Os gregos
entendiam que havia uma era regida por Zeus, chamada de Era do Bronze, que foi a idade dos heróis famosos, semideuses, que em realidade eram uma corruptela, resultado da mistura entre seres celestiais decaídos e mulheres humanas, narradas em Gênesis no capítulo 6. As próprias escrituras usam este termo para designar estes seres chamados de Nephilim, Anunnakis ou ainda Anakins, descendentes dos cananitas. Desde a era em que o Messias viveu na Terra, já se entendia essa decodificação, que em termos foi ocultada pelo sistema das hostes malignas. O próprio poeta grego Hesíodo, que viveu entre 750 e 650 a.C., já traçava esse padrão, denotando cada era anteriormente aqui citada, porém, parando em seus dias na Era do Ferro. Os gregos não sabiam, porém, é que viria depois a Era do Ferro misturado com barro. Este período se tornou uma incógnita até os nossos dias. Pois, após o período da primeira Revolução Industrial, a chamada Revolução das Máquinas, deu-se o início à produção em larga escala, tornando o ser humano uma espécie de robô, uma máquina biológica, que poderia ser substituída por outra, havendo assim a necessidade. O que não se sabia era que isso era uma preparação mental para a era do barro misturado com ferro, era pela qual já adentramos no atual século. O barro é a matéria-prima do corpo biológico do ser humano. E o ferro é a base da tecnologia atual. Estas duas se fundem, criando agora o governo tecnocrático transhumanista. O conceito da Era de Ouro denota o império de paz, harmonia, estabilidade e prosperidade primordial. Segundo esta visão, durante essa era, a paz e a harmonia prevaleciam, pois as pessoas não tinham que trabalhar para se alimentar.
pois a terra fornecia alimentos em abundância. Eles viviam até uma idade muito avançada, com uma aparência jovem, eventualmente morrendo em paz, com os espíritos vivendo como guardiões. Platão relata a raça dourada dos humanos que viveram primeiro. Ele esclarece que Hesíodo não quis dizer literalmente feito de ouro, mas na verdade bom e nobre. Na mitologia grega clássica, a Era de Ouro foi presidida pelo líder titã Cronos. Em algumas versões do mito, Astraea também governou. Ela viveu com homens até o final da Era de Prata. Mas na Idade do Bronze, quando os homens se tornaram violentos e gananciosos, ela fugiu para as estrelas, onde apareceu como a constelação de Virgem, segurando a balança da justiça, ou Libra. Perceba que os termos sempre levam intrinsecamente a uma visão de uma espécie de família celestial, ou um tipo de trindade exposta de maneira subjetiva, como na mitologia hindu, que traz a chamada trindade hinduísta, ou como é conhecida pelos adeptos por Trimurti, uma junção de 3 entidades divinas, sendo elas Shiva, Brahma e Vishnu. A tradição literal pastoral europeia frequentemente retratava ninfas e pastores vivendo uma vida de inocência e paz rústicas, ambientados em Arcádia, uma região da Grécia, que era a residência e o centro de adoração de sua divindade tutelar. Pan, com pés de cabra, que morava entre eles. Esta última entidade é uma alusão à figura de Baphomet, um ser andrógeno com características humanas híbridas com as de um bode, que indica diretamente a figura de Satanás, o adversário. Para iniciar a desmistificação desse termo, é necessário também entender que observações paralelas de fatos geram narrativas diferentes no relato, mas o referencial em si é em essência o mesmo. Diversos povos relatam mitologias locais geradas por observações de fenômenos análogos, mas que produzem diferentes pontos de vista dos observadores. Um exemplo é o chamado Stickman. Relatado em diversas civilizações diferentes, em épocas distintas e locais completamente desconexos uns dos outros. Este padrão é na verdade um fenômeno meteorológico que ocorre nas camadas ionizadas da nossa atmosfera. Descargas de plasma são liberados em momentos de inversões em escala micro em pontos específicos nas linhas telúricas dos filamentos de plasma, do que a ciência mainstream chama de cinturão de Van Allen, ou o que chamamos através das escrituras, na verdade, de firmamento dos céus, que em hebraico traz o termo Shamaim, no plural, que seria indiretamente o que a literatura enoquiana chama de primeiro céu, local onde encontra a chamada substância etérea, termo que já é exposto no canal Cosmologia Bíblica no vídeo Configuração dos Céus. Na literatura apócrifa do primeiro livro de Adão e Eva,
apontam alguns padrões no período pós-edênico. É possível notar indícios de que houve um período na história da humanidade em que se viveu de maneira extremamente peculiar em relação aos dias atuais. Apesar de o termo ter sido denotado a partir da história recente com os gregos, já se encontra indícios através de padrões que a humanidade de fato viveu um período ímpar em sua história. Trazendo um entendimento em escala macro, este período se refere à cabeça do rei Nabucodonosor, no sonho de Daniel, que prefigura o anti-Messias, ou o reinado do anticristo, que em escala micro, em gerações passadas, vivenciou o início do reinado celestial, uma fase de ouro, ou seja, no período pré-existencial, através da falsa promessa de um retorno a essa era de ouro chamada Golden Age. O conceito paganizado da Golden Age aponta para uma era do período pré-diluviano, tempos que surgiram diversas histórias que se tornaram mitologias espalhadas pelos povos por toda a extensão terrestre. Os seres responsáveis por esse período foram chamados pelas escrituras de Bnei Elohim, termo em hebraico encontrado no Gênesis 6 para denotar filhos de Deus, ou seja, os caídos que o texto aponta como os chamados Nephilim, que tem origem também no hebraico Nafal, que quer dizer cair. Liderados por Samiasa, este grupo de seres angelicais rebeldes decidiram descer das regiões celestiais e vibrarem na frequência do corpo físico no plano terrestre, acordando um pacto no monte chamado Hermon. Eles decidiram tomar as filhas dos homens, em hebraico Bnei Ha'adam, como esposas, e assim então gerar uma raça híbrida entre seres angelicais e seres humanos. É possível encontrar este padrão em diversas narrativas mitológicas por toda a extensão terrestre. Todo esse episódio resultou no que chamamos de Era Dourada, em escala macro, um período ímpar na história da humanidade, em que seres extremamente incomuns viveram entre os seres humanos e corromperam todo o DNA divino que o ser humano possuía através da matriz divina da criação. Centauros, quimeras, Cérbero, Minotauro, Ciclopes, Górgonas, Grifos, Hidras, Ninfas, Pégasus e Tritão. Diversas culturas na história contaram a respeito de seres semelhantes e trouxeram relatos distintos sobre essa chamada Era Dourada. Esta era também foi marcada por extremo nível de pecaminosidade entre a raça humana e o resultado da hibridização entre estes seres que também corromperam os animais criados, uma vez que, resultando em seres gigantes, não haviam alimento suficiente para se saciarem. Portanto, decidiram entre si corromper também animais para gerar alimento suficiente que pudesse se sustentar vivos
na matriz biológica. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então, o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. O único ser humano que Deus encontrou graça foi Noé, pois ele não havia se corrompido geneticamente na Era Dourada. A versão JFA inclui na sua tradução uma narrativa apontando para a pureza genética de Noé. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. O trecho, na verdade, aponta que Noé era justo e de genética perfeita, dando o sentido de não ter sido corrompido geneticamente. Diversos padrões em eventos cosmológicos ocorreram no período do juízo, em que demarcaram as transições de eras. Estes padrões são resultado de um evento macro que chamamos de inversão dos polos geomagnético terrestre. Com o enfraquecimento do polo magnético, diversos padrões ocorrem devido à conexão eletromagnética da Terra e todo o cosmos visível que conhecemos. Isso quer dizer que a Terra é um organismo vivo que funciona eletricamente e com funções magnéticas. À medida que o polo central magnético se enfraquece, muitos eventos ocorrem, como que em efeito cascata, gerando diversas catástrofes naturais. Todos os organismos vivos e configuração dos astros celestiais dependem diretamente do pleno funcionamento e força do polo geomagnético central. Em resultado deste enfraquecimento, a cúpula celestial começa a se romper em escala micro em locais isolados, propiciando a entrada de pequenos filamentos do plasma, que está acima, gerando diversas tempestades climáticas à sua volta. O Sol se concentra cada vez mais, gerando queimadas, quando passa em locais de clima árido e seco, e ao mesmo tempo gerando mais rompimentos na camada chamada de Cinturão de Van Allen. Posteriormente gerando cada vez mais chuvas, levando em conta as águas que se evaporam em grandes quantidades, e também as águas primordiais, que se precipitam após essas rupturas propiciarem passagens ao longo do ano. Também temos o fato de que o próprio plasma em si gera grandes quantidades de água, pois ele seria uma espécie de gerador natural das águas primordiais.
Uma cadeia de eventos climáticos ocorre gerando furacões, tempestades de neve, tempestades de areia, desorientação animal, terremotos e cada vez mais entrada do plasma na camada átomos da Terra. A Bíblia já mostra esse padrão de inversões magnéticas ao longo das Escrituras e aponta uma inversão macro, que é a que chamamos de juízo final, pois nunca houve e nunca haverá tempos iguais a este que está por vir. Na própria criação, ou recriação, do universo, vemos esse padrão na chamada Guerra Cósmica Dimensional, onde as hostes celestiais rebeldes foram precipitadas na Terra, juntamente com seu líder chamado Lúcifer. Cristo, no sermão escatológico, aponta este padrão, com eventos cosmológicos, resultando na queda das estrelas do firmamento, onde em Apocalipse aponta que cairão como figos caem de uma figueira sendo balançada pelo vento. Esta queda das estrelas está relacionada diretamente com a queda das hostes celestiais, que estão armazenadas por prisões eletromagnéticas nestes corpos celestes visíveis ao olho nu durante a noite. Assim como ocorreu outrora este padrão no período diluviano, assim também ocorrerá novamente na inversão macro que atingirá toda a carne e ser vivente na Terra. Uma inversão magnética ocorreu no dilúvio, com os mesmos eventos que ocorreram em padrões apontados nas Escrituras, diferindo-se apenas na quantidade de águas primordiais que foram precipitadas como forma de juízo para extinguir a raça hibridizada que as hostes malignas geraram, chamada de Nephilims. O mesmo padrão de plasma, ou seja, fogo e saraiva de pedras caídas do céu, exterminou povos inteiros que ainda registram transformações de matérias orgânicas em pedras e estátuas de silício, ou seja, sal, durante o processo de inversão magnética, a entrada de plasma na camada átomos da Terra. Quando o dióxido de silício é misturado a outras matérias-primas, recebe na indústria do vidro um aquecimento prévio para eliminar água e gás carbônico que estão presentes nele. Após esse processo, os materiais despejados em moldes especiais a temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Ou seja, os raios de plasma que se formam através de altíssimas temperaturas são capazes de tornar materiais em areia, assim como é feito no processo da produção de vidro, que é resultado de altas temperaturas no material de silício. Esse padrão ficou registrado em diversas narrativas mitológicas e registros arqueológicos, inclusive na Bíblia, que cita que a mulher de Ló foi transformada em uma estátua quando olhou para trás, ou seja, tentou voltar para buscar sua filha, como está descrito no livro de Jazar e registros judaicos. O padrão ocorrido nas pragas do Egito são os mais semelhantes com os relatos de João acerca do período do fim dos tempos, e todos estão diretamente ligados à inversão do campo magnético. Este evento houve assim como raios de plasma, ou seja, fogo e saraiva, de pedras caídas do céu, denotando o mesmo padrão
Apontamos também um forte terremoto e o chamado processo de liquefação do solo, quando a terra se abriu e engoliu cidades inteiras e pessoas daquele grupo específico da revolta de Corá. Quando Cristo morre no nosso tempo, há aproximadamente 2000 anos atrás, é possível perceber os mesmos eventos. Desta vez, mortos ressuscitam, o sol se apaga, descargas de plasma são lançadas na camada átomos em grandes quantidades. Terremotos de magnitudes extremas que geram o processo de liquefação do solo. Este evento em escala macro foi observado em todo o território terrestre e alterou o curso da humanidade em diversos aspectos. Há um documento desclassificado em processo da CIA que indica influências do campo magnético no campo energético pessoal de cada indivíduo, afetando além de sua matéria física, também a alma, através do coração e da energia plasmática, do sangue e também o seu espírito, colaborando para o cumprimento da profecia de que o amor de quase todos se esfriaria, segundo as próprias palavras de Cristo, o Messias. À medida que o corpo é transformado em um oscilador coerente, vibrando em harmonia com o meio eletrostático circundante, os exercícios específicos incluídos no processo de Gateway permitem que o participante construa um campo de energia em torno de seu corpo, presumivelmente usando a energia do campo ressonante da Terra, o mesmo campo ressonante que foi a base de grande parte do trabalho de Nikola Tesla. E o corpo então entra por causa de sua capacidade de ressoar com ele. A equipe científica do grupo chamado Thunderbolts estuda há diversos anos as civilizações antigas e suas observações a respeito dos céus e suas interferências eletromagnéticas. Eles apontam um padrão para a era da adoração dos astros celestiais, que imperavam nos céus no período da Golden Age. Chamado de Seal of Shamash, uma entidade alusiva ao deus estrela, apontado pelas escrituras, foi adorada naquele tempo. Estes símbolos apontam para o planeta Saturno, que na era do céu roxo imperava antes do período da recriação do mundo na guerra cósmica celestial. A Bíblia aponta o chamado Deus Estrela, que foi uma entidade adorada no período do exílio babilônico. Ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moloch e a estrela do seu deus Renfan, ídolos que fizestes para adorá-los. Por essa razão, eu vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Não foi. Carregaste sim o vosso rei Sikut e Kium, vosso deus estrela, imagens idólatras que construístes para vós mesmos. Amós 5:26. Segundo a visão dos adeptos da nova era, a Golden Age será uma era de paz e segurança. Esta é uma preparação mental que o diabo e suas hostes vêm preparando para enganar as nações
como está descrito no livro das Revelações de João, ou seja, o Apocalipse. A chamada nova ordem mundial, que tanto as elites clamam e colocam seus adeptos para propagar este conceito, na verdade, não passa de uma farsa que aponta para o período que a Bíblia já alerta sobre os 3 anos e meio de falsa paz do reinado da entidade antimessiânica. No período da história registrada nas Escrituras, conseguimos enxergar um padrão que nos leva ao entendimento que aponta uma inversão magnética a qual não ocorreu, ou seja, uma inversão que foi evitada em sua essência. O profeta Jonas, no período bíblico, foi enviado por Deus à cidade chamada Nínive, para que ele levasse a sua palavra de misericórdia daquele povo. Na intenção de evitar que a ira de Deus recaísse sobre eles naquele período. Após o famoso episódio de ter sido engolido por um grande mamífero marinho, ele resolve então ir para aquela cidade e profetizar a palavra a mando do Criador. E então, aquele local em específico foi poupado de receber a queda do plasma em uma escala local, devido ao grande arrependimento decretado pelo rei. A Era Dourada aponta para um padrão fractal em uma escala macro na história da humanidade. A literatura enoquiana aponta um padrão que será consumido tudo o que existe no plano da matéria física. E a Bíblia aponta que serão estabelecidos novos céus e nova terra. Nada adianta saber sobre este conteúdo e não colocar em prática todo este conhecimento. Só existe uma forma de passar pelo evento final, em escala macro, chamado de inversão do campo magnético, e esta forma é se aproximando do Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, que pela graça, através da figura do seu Filho amado, o qual chamamos de Jesus Cristo, o Messias, que derramou o sangue no madeiro para nos remir e oferecer uma reconexão com o Pai Eterno, digno de toda a honra, glória e poder. É somente através do arrependimento genuíno pela figura de Cristo, que se manifesta através do Espírito Santo, no dia da inversão macro do campo magnético, ou seja, o dia do juízo, que poderemos passar pelo fogo e sermos aprovados através do fogo consumidor, que é o próprio Deus. Chorar na sua presença, ó Pai, nos arrepender dos nossos erros e lançar nossas esperanças, depositando nossa fé em suas mãos. É o único caminho que nos levará à habitação nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Por ter manchado teu altar, eu me arrependo. Envergonhado teu nome, me arrependo. Por impedir o teu fluir e por negociar a tua unção, me sinto tão arrependido. Vem lavar os meus vestidos, restaurar a minha honra de ser servo e beijar teus pés, beijar teus pés, beijar
você sente no seu coração agora o arrependimento da parte do Espírito Santo, uma necessidade de recomeçar, uma necessidade de chorar pelos seus erros, pelos seus defeitos, pelas suas falhas. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração agora e entenda que o Senhor é aquele que nos perdoa de todo o pecado. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E Jesus te ama, Ele morreu na cruz por você, Ele pensava em você lá naquela cruz. Portanto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre de todo mal, livre de todo jugo, de todo peso, de todo pecado. Repita comigo agora: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas dívidas, as minhas transgressões, porque eu quero começar de novo hoje. E eu declaro que o Senhor é o Filho de Deus, que veio à terra, morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia, e que subiu em carne e está sentado à direita do Pai. Diga ao Senhor agora: eu me arrependo e quero uma nova vida a partir de agora. Me arrependo, me arrependo, me arrependo. Cante comigo: me arrependo, eu me arrependo, me arrependo, me arrependo, me arrependo. Seja livre, esteja livre, porque o Senhor recebeu o seu arrependimento e o Senhor te perdoa e te lava com o sangue dele agora. Seja livre, você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Amém. Cosmologia bíblica.